Fala pessoal, boa tarde. Eu vou mandar mensagem para o Pedro Venes. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom, quase 4 horas. Eu acabei de mandar uma mensagem aqui para o Pedro para ver se ele consegue entrar. Pedro não é o cara mais conectado na internet, mas a gente vai tentar. Eu falei com ele hoje mais cedo, eu acho que vai dar certo. Vamos só ter um pouquinho de paciência. Aí. Beleza, Pedro Venes já entrou. Oh, Mathieu Baudon. Hello, Mathieu. Só um pouquinho, gente, deixa eu achar aqui. Pedro Venes, Pedro Venes. Enviar uma solicitação para você. Você precisa clicar aí em aceitar. E acho que já vai. Ah, já deu. Pronto, viu? Nenhum bicho está de cabeça, tudo certo. Bom, Pedro, boa noite ou boa tarde para o pessoal daqui do Brasil, mas boa noite para você aí da Espanha, né? Eu tô na Espanha, aqui em Barcelona. Top. Pedro, queria agradecer você ter topado participar. Você acha que até agora choveram mensagens na hora que eu falei que você ia fazer a live, da galera falando, meu Deus, não acredito, ele nunca aparece, ele nunca fala. Então, queria agradecer a disponibilidade, agradecer o PP que fez a ponte, né? E acho que a gente pode começar. Primeira coisa, eu acho que não tem como não falar desse momento que a gente está vivendo, do coronavírus. Como é que está você? Como é que está a sua rotina com seus cavalos? O que, que mudou e qual o seu planejamento? Pô, aqui não tá. Bom, são momentos difíceis agora. Aqui na Espanha tá bem complicado. Mas graças a Deus tá todo mundo bem, com todo mundo com saúde. Estamos há 3 semanas aqui que a criançada tá dentro do apartamento sem sair. Eu tenho a sorte que eu posso ir montar no clube. O clube abriram para 5 profissionais montar só. Então os cavalos estão felizes lá no clube. Tá uma maravilha, tá uma paz. Realmente é cheio de gente, os cavalos estão felizes lá. Mas momento complicado aí. Espero que passe o mais rápido possível. Boa. Pedro, me falaram, você pode me corrigir se eu estiver errado, você é o representante dos Cavaleiros na FEI, é isso? Do Brasil. É, exatamente. Eu comecei agora isso aí, entrei no lugar do Keno agora e tentar ajudar um pouquinho aí, levar a voz dos cavaleiros lá para os dirigentes da FEI. Como é que está essa... Você tem alguma previsão, alguma informação que você consiga dar para a gente da FEI? A gente teve algumas reuniões a semana passada e se tudo correr bem, começaria os concursos internacionais em julho. Alguns concursos pequenos em julho, para em agosto começar os 5 estrelas. Mas esse vírus está tão complicado que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Então, essa é a previsão se tudo se correr tudo bem. Tá, boa. Bom, com isso, história do Corona, Tóquio agora 2021. O que que isso afeta a você? E você era um dos cavaleiros que eu estava querendo falar, um pouco por conta da idade do Fabre, que vai estar um ano mais velho. Como é que é isso É, para você? realmente, bom, o Cabe seria melhor esse ano, ele tava em forma aí, tá muito bem. Mas acredito que o ano que vem é ele que vai falar pra gente. Eu acho que eu sempre escuto os cavalos, então eu vou mais uma vez escutar ele e é ele que nos vai dizer se ele está em forma 2, 3 meses antes da Olimpíada, tentar fazer alguns concursos, participar da seletiva com ele mais uma vez e ele nos vai dizer se está em forma. Graças a Deus vou poder contar com outro cavalo. Estou com um cavalo novo que eu comecei esse ano. Acredito que esse ano eu não estaria pronto com ele para poder competir nesse nível em agosto, mas acredito que se eu fizer um bom trabalho, ano que vem podemos também disputar a seletiva com ele. Fala um pouquinho para a gente dele, então, cavalo novo. É um cavalo que montava o Marco Kutscher, que fez uma carreira de cavalo jovem boa na Alemanha, teve bons resultados com 7, 8 anos, e aí com o final de 8 anos ele passou para o Marco. E o Marco mudou muita coisa, fez um trabalho excepcional de dressagem no cavalo,
fez muitas mudanças que o Marco mesmo me falou que demorou um pouquinho para o cavalo entender tudo isso. Então, no começo o Marco não teve muitos bons resultados, mas quando eu fui experimentar, o Marco, que é além de um cavaleiro, de um craque, é uma pessoa excelente, me falou: Pedro, realmente eu acho que agora eu encontrei o ponto e que o cavalo tá no ponto para competir. E foi exatamente como ele falou, e então eu peguei um cavalo depois uma maravilha, o cavalo depois de 1 ano e meio da dressagem do Marco Cucci, eu tava pronto para galopar. Boa. Como é que chama esse cavalo? Lord Pezzi Júnior. Ele é Ele é parente a do mesma cavalo do origem Amaral, do não? cavalo, é a mesma origem, mesmo pai do cavalo do Amaral. Show. Só vou responder aqui. Someone called Sheikh RJK asked to speak in English. Sheikh, what I'll do, I will translate eventually this interview, put the subtitles on, and put back on internet and let you guys know, okay? As many of my riders or of the followers are Brazilian, we are going to speak in Portuguese. And then after that, eventually during the next week, I'll probably translate it and put it in English, okay? Boa. Tô lendo as mensagens aqui. Mandar um abraço pra galera de Brasília aí. Paulo Franco, o cara mais pé quente que tem, nosso amigo aqui, Paulo Franco. Não, cara, vou te falar, assim, se você conseguir acompanhar de vez em quando as mensagens, é muito engraçado. As do Cacá Rivas é melhor nem ver, deixa passar direto. Boa, Pedro, eu acho que isso é uma coisa que eu mesmo não acompanhei. Eu, quando você, uma geração ou duas acima da minha, né? Como é que você começou a montar? Quando? Conta um pouquinho da sua história no início. Pô, eu nasci numa família de cavalos já. Eu tive o privilégio, meu avô foi um dos grandes comerciantes, talvez o melhor comerciante que já teve no Brasil. Então, eu fui introduzido muito novo no meio dos cavalos. Meus tios eram cavaleiros profissionais, meu pai montava e a família toda respirava cavalo 24 horas por dia. Então, eu comecei desde pequenininho, com meu avô que me apoiou bastante quando eu era pequeno, meu pai e minha mãe que me deram todo o apoio do mundo. Acho que hoje em dia não teria nem metade da carreira que eu tenho se não fosse meu pai e minha mãe, que me deram todas as oportunidades e talvez as melhores que um cavaleiro novo pode ter. Eu, com 14, 15 anos, pude vir montar com o Felipe Azevedo aqui na Europa. Bom, primeiro comecei com meu tio, o famoso Caio Sérgio, o famoso Papinha. Tive a sorte de começar com ele. E aí, depois, mais velho, vim passar várias vezes férias aqui na casa do Felipe Azevedo, que era muito amigo do meu avô. E até que com 17 anos, eu já decidi, depois da escola, vir aqui para a Europa. E na ideia eu ia passar um ano aqui, para talvez... a gente já sabia que eu ia ser profissional, mas tinha aquela coisa de talvez voltar para fazer a faculdade. Depois de um ano, voltar para o Brasil para fazer a faculdade. E estou até hoje. Meu pai e minha mãe estão me esperando para a faculdade lá até hoje. Para quem não sabe, você é primo do Zé Luiz, né? E do Zé Exatamente. Roberto, é isso? Exatamente. É uma família de cavaleiros. Somos 4 primos, os 4 profissionais. E a Manuela e a minha irmã, que também montam muito, muito bem. O Zé Luiz, o Caim e o Zé Roberto. 4 profissionais. Boa, genética boa então, né? Deu certo. Exatamente, exatamente. O Guimarães caprichou aí. Quando você... Qual foi o seu primeiro título, você lembra? Lembro perfeitamente. Até outro dia a Hípica Paulista colocou no Instagram, que foi muito legal para mim ver. Fazia muito tempo que eu não vi esse vídeo. Foi o Campeonato Paulista de Mini Mirim em Ribeirão Preto, em 1992. Você lembra o cavalo e tudo, não? PV Punk. Eu vi esse vídeo esses dias, achei super divertido, exatamente isso. Muito pequenininho, né? Faz muito... Muito legal. Vi, daí tem meu pai correndo no final, meu pai que sempre me apoiou a vida inteira, nos bons momentos, nos maus momentos, meu pai, minha mãe, minha irmã, todo mundo sempre esteve junto comigo, então foi legal ver aquele vídeo ali, ver toda a família já, desde pequenininho, já toda a família junta, todo mundo entrando no pódio. Depois tem um vídeo que é um pouquinho mais comprido que me mandaram, que tem o pódio com todo mundo, alguns amigos que eu sou amigo até hoje. Tem o Adolfinho Lindenberg, que ficou em segundo campeonato, um dos meus melhores amigos. Foi legal. Boa.
Depois disso, você mudou para a Europa com 17 anos. Como é que foi essa mudança? Como é que foi a adaptação? Eu tive a sorte de vir com 17 anos e ir para a casa do Felipe. Então, meu primeiro ano foi mais tranquilo, porque eu cheguei na casa do Felipe, me receberam como mais um da família lá. Então, tinha arroz e feijão, a Sirlene fazendo lá um arroz e feijão maravilhoso lá todo dia. Então, o primeiro ano foi bem tranquilo. A O dificuldade Felipe é o Felipe começou a Pai, partir né? do segundo. Felipe Paia. Felipe Paia. Eu vinha fazer bastantes clínicas com ele. E aí, quando eu vim para cá, foi na época que ele estava aqui, logo depois de Sydney. Foi logo depois da Olimpíada de Sydney, onde eles foram medalha de bronze. Tá. Então eu vim e fiquei na casa dele. Então o primeiro ano foi mais fácil, porque era uma família de brasileiros, estava todo mundo junto, todo mundo só falava português, não tinha necessidade de falar outra língua. Aí a partir do segundo ano que começou os perrengues. Eu fui trabalhar, o Neco me convidou para trabalhar para o Christophe Amur, um comerciante de cavalo, que hoje organiza esses concursos de Paris, Nova York, de Hong Kong. Então, eu fui trabalhar com ele e treinar com o Neco e com o Rodrigo. E aí, eu tive que aprender o francês na raça, fui morar sozinho, numa casa de uma tiazinha belga lá, morava no fundo da casa dela, lá num quartinho. E aí que eu comecei a ver realmente o que era a Bélgica e o que era morar sozinho, ter que montar o dia inteiro, só poder conversar com gente em francês. E foi um bom aprendizado. Essa é uma época difícil, dura, mas muito bom aprendizado. Fala para mim, qual foi depois disso o primeiro título importante seu, a hora que você falou, bom, agora eu acho que eu comecei. Na verdade, o primeiro que eu lembro, assim, quando eu acho que eu decidi ser profissional foi no México, uma vez, um campeonato desses de children que o Roma organizava na época. E foi a primeira vez que eu ganhei um campeonato internacional e você vai ali na frente, tira o capacete e escuta o hino do Brasil, aquela sensação de estar lá na frente escutando o hino do Brasil, aquilo ali foi como se o bichinho me pegou e falou, não, é isso aí que eu quero e vou trabalhar para viver quantas mais vezes possível esse momento de estar aqui na frente escutando o hino. Pedro, qual foi um momento inesquecível na sua carreira? Eu tive alguns, graças a Deus. O Pan-Americano do Rio foi muito especial também. Depois de eu vim para cá em 2000 e o Pan-Americano do Rio foi em 2007. Então eu voltei para casa com a pressão, todo mundo, uma pressão que eu nunca esqueço também, que entraram na justiça para me tirar da equipe. Era a minha primeira vez na equipe do Brasil. O nego entrou para me tirar, meu cavalo lá no Brasil e saindo no jornal que eu ia participar, não ia participar. Então, tudo aquilo ali fez uma pressão extra para um garoto novo que estava indo participar de um Pan-Americano no Brasil, que não foi fácil. Não foi fácil de aguentar aquela ali, não. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. A gente foi medalha de ouro em casa, aquele estádio cheio. Então, aquela ali foi especial. E depois voltei a viver um momento especial que eu fico arrepiado até hoje, é de entrar na Olimpíada, a hora que todo mundo gritava Brasil, Brasil, ou quando eu estava no paddock, estendendo, estava eu, o Steve Gerdau, me lembro que estava eu, o Steve Gerdau, o Deusser, e entrou o terceiro cavaleiro do Brasil, e a hora que todo mundo começou a bater palma e gritar Brasil, eu ali no paddock já fiquei arrepiado, e os caras olharam para mim e falaram, Pedro, eu nunca vi isso, isso parece um estádio de futebol, o Steve me falou, ele falou, isso parece um estádio de futebol, nunca vi isso. Sensacional. Por que quiseram tirar você da equipe, você sabe? Teve um problema desse de seletiva, que a seletiva teve uma seletiva no Brasil, mas tinha um limite de pontos. E aí o pessoal estourou o limite de pontos no Brasil. E eu tinha um cavalo aqui na Europa, que o Rodrigo estava me acompanhando aqui e viu que eu tinha feito 0-0 em Labor, 0-0 em Madrid. Ou seja, realmente estava competindo no alto nível aqui, com um cavalo chamado Ambla de Blanc, foi o cavalo que foi no Pan-Americano, e competindo bem. E aí a regra era que se estourasse os números de pontos no Brasil, chamaria um cavaleiro no critério subjetivo aqui da Europa. Só que daí entraram na justiça, que teve uma falta no Rio que não foi falta, e que os critérios não eram justos e não sei o quê. E isso durou
até uma semana antes do Pan-Americano. Ou seja, meu cavalo foi para o Pan-Americano e eu cheguei lá e te eliminaram contra a CBH que não podia saltar. Então foi uma pressão, você imagina uma pressão, você vai para o seu primeiro campeonato, ou seja, você já tem aquela pressão de fazer seu primeiro campeonato no Brasil, e ainda vem uma pressão dessa de nego entrar na justiça contra você e que você não teria, você não deveria estar na equipe, que isso não era justo. Então, isso cria uma pressão no garoto que não foi fácil ali. Eu só consigo imaginar. Mas no final deu tudo certo e consegui uma medalha de ouro, que foi um momento incrível. Sensação. Foi no Pan do Rio. A equipe era você. Você lembra quem era a equipe? Eu, Cezinha, Bernardo e Rodrigo. Bernardo com a Brigitte? Não, Bernardo com chupa-chups. Chupa-chups. Cezinha com singular. E eu com Blanc de Blanc e Rodrigo com Rufus. Boa. E o momento mais frustrante da sua carreira, onde você achou que deu ruim? Tá, eu tive alguns também, né? Como todos os cavaleiros, mas eu vou te falar que o mais difícil, porque eu acho que momentos difíceis dentro da pista a gente tem bastantes, mas ainda talvez é um pouco mais fácil de recuperar. Mas eu tive um que foi muito difícil, foi no Campeonato do Mundo de 2006. Ou seja, esse Pan-Americano, toda essa história que eu te contei veio depois ainda desse momento tão difícil. Então também, talvez por isso, foi mais difícil para mim. Meu primeiro campeonato seria o Campeonato do Mundo em Aachen, 2006. Um sonho para qualquer criança saltar em Aachen. Então, para mim não era diferente. O sonho sempre foi saltar o concurso de Aachen. Imagina que a minha primeira vez de entrar em Aachen ia ser no Campeonato do Mundo. E eu tinha um cavalo muito bom na época. O André Lara Rezende me ajudou muito na minha carreira. E nessa época a gente comprou o Richmond Park, que é um cavalo mais diferente, realmente para poder preservar o Blanc de Blanc para tentar os Jogos Pan-Americanos. E não forçar o Blanc de Blanc, que tinha só 8 anos nessa época, não forçar ele para no Mundial e pensar no Pan-Americano do seguinte. E o Richmond Park, eu comecei com ele, aí tive um pouco de falta de sorte no começo, ele machucou no caminhão, no transporte para um concurso, não saltou, acabou que depois melhorou, a gente foi bem nas seletivas, eu consegui minha vaga. Ganhamos a Copa das Nações de Lisboa, eu ganhei o Grande Prêmio em Lisboa e consegui minha vaga. Tudo ok, perfeito, vamos treinar, a equipe estava eu, o Rodrigo com o Balubê, o Bernardo com o Canturo. O Vitor com o VDL Pessoa. Aí a primeira baixa da nossa equipe foi o cavalo do Vitor, que se machucou. Então a gente já teve um cavalo machucado. E 2 semanas antes do Campeonato do Mundo, o Richmond Park machucou também. Eu montei o cavalo de manhã, ele trabalhou normal. O Tomás Monteiro, o meu veterinário, pediu para trabalhar ele 2 vezes por dia para colocar ele em forma. De tarde só fazer uma parte de trote, que ele era meio barrigudo, para ele perder a barriga. E montei o cavalo de manhã trabalhando normal, montei o cavalo de tarde e estava completamente manco. Completamente manco. Na minha época era o Serjão, meu tratador, que foi um pai aqui para mim na Europa também, esteve aqui comigo muitos anos, e eu falei, Serjão, esse cavalo tá manco, não é possível. O Serjão viu o cavalo manco, leva o cavalo para a clínica, o cavalo estava com um buraco desse tamanho. Cheguei na clínica, o veterinário falou, isso aqui... Faltava 2 semanas para o Campeonato do Mundo, já tinha treinado, estava tudo pronto, só faltava embarcar o cavalo. E o Tomás, o veterinário da clínica, que era um profissional, falou, 3 meses parado no mínimo. E ali naquele momento, na clínica, faltando 2 semanas para ir para o Campeonato do Mundo, ali a casa caiu para mim. Ali foi o momento que eu senti realmente a casa cair em cima de mim. Mas, bom, eu acredito que tudo que a gente passa na vida depois e te faz mais forte. Então, realmente, esse foi o momento mais difícil. No ano seguinte, eu vivi uma das coisas mais bonitas da minha carreira, que foi essa medalha de casa. Então, foi também um aprendizado para cair, depois para poder se levantar e buscar essa medalha no ano seguinte. Então vamos falar um pouquinho, eu vou depois voltar para se dar mais um giro pela Europa, né? Contar um pouco de como é que foi o seu começo, como é que você passou nesses momentos. Você falou que o Rodrigo te ajudou uma época e tal, mas vamos passar um pouquinho para você contar um pouco dos seus cavalos. Os cavalos foram importantes da história. Para quem não conhece, não acompanharam os cavalos todos, você contar um pouquinho quem foram os cavalos da sua história hoje.
Pô, eu comecei com a PV Punk, essa que eu te falei que foi uma égua que meu pai e meu avô acharam quando ela era nova. Eu acho que eles compraram ela nova para mim, direto eu me adaptei a ela, fui campeão paulista de mini mirim, fiz as categorias de mini mirim e mirim com ela. Depois eu tive um cavalo esse que eu ganhei no México, chamava Iron, que foi um cavalo que montava, que era meu tio Caio que montava, o Papinha que montava, e aí depois ele passou para mim e eu ganhei esse campeonato no México, aonde também foi muito legal, porque a gente estava jogando bola no sábado e o Papinha acabou machucando o joelho, teve um machucado sério no joelho, o joelho dele virou para trás, e aí a gente, todo mundo preocupado, ele acabou indo para o hospital, mas domingo ele conseguiu ir lá, eu ganhei o campeonato, então foi emocionante ganhar também o campeonato depois desse... Foi uma besteira, todo mundo jogando bola no sábado e o joelho dele virou para trás. Então foi legal ele ter lá, tá com a gente, comigo no domingo e ganhar esse campeonato com ele. O Iron foi um cavalo também importante na minha carreira. Depois, Júnior, eu tive uma égua muito boa chamada Na Terra. Foi uma égua que eu saltei o Campeonato Brasileiro em Porto Alegre e depois ela foi vendida para os Estados Unidos. Acho que foi um dos cavalos que foi vendido nessa época, um dos cavalos mais caros. Na época, o Felipe Azevedo que fez a venda, um cavalo caro na época. E a Na Terra e o Imp, dois cavalos na categoria Júnior que eu tive bons resultados. Aí quando eu vim para a Europa, foi uma história legal também. Meu pai e meu avô compraram um cavalo quando ele tinha 3 anos com o Felipe Azevedo na Bélgica. E quando eu vim para a Europa, esse cavalo foi para o Brasil, meu pai montou um pouco quando ele era novo e tal. E quando eu vim para a Bélgica, para casa do Felipe, ele tinha 7 anos o cavalo. E aí foi o cavalo que me levou a saltar minha primeira Copa das Nações aqui na Europa. Como chamava? Cartucho, um cavalo tordilho chamado Cartucho. Então ele foi meu primeiro cavalo aqui na Europa. E depois do Cartucho veio o Blanc de Blanc. O Blanc de Blanc, o André Lara falou. O André Lara foi montar boneco, na verdade, no Aras de Lini. Eles estavam treinando com o Neco, o André e a Beatriz, a esposa dele, e aí eles foram, não tinha lugar no Neco, não tinha box no Neco, eles foram para o Christophe, onde eu trabalhava. E aí eu conheci o André me viu trabalhando lá, era jovem, tinha 18, 19 anos, montava 14, 15 cavalos por dia, cliente todo dia, para cá, para lá. E o André falou para mim, bom, Pedro, eu vejo tal, seu esforço, é muito seu esforço e tal, eu gostaria de te ajudar quando você visse um cavalo que você achasse interessante para a gente ter um projeto para você ir para a equipe do Brasil, eu tô junto com você. E aí a gente comprou o Blanebla com 7 anos, que era um cavalo que era do Christophe, eu já montava ele, então realmente eu conheci o cavalo há 6 meses e tal. Fui fazer um estágio na casa do Berbourdi, um cavaleiro francês fantástico, que eu tive a sorte de treinar com ele. Eu estava 2 semanas na casa, em estágio na casa dele, e o Ber me falou, oh, Pedro, esse cavalo realmente vai ser um cavalo de grande prêmio, você pode falar para o seu proprietário que esse é um cavalo para investir. E aí a gente comprou um Blanc de Blanc, trabalhei com o Neco, quando eu treinava com o Neco nessa época, né? Então o Neco, o cavalo era um pouco difícil e tal, e aí, bom, era tudo que o cavalo precisava era ter o Nelson Pessoa na carreira dele. Então a gente trabalhou junto, o Neco montou ele várias vezes, inclusive depois que o Neco montava era uma coisa incrível. Eu já montei com um monte de cavaleiro no mundo inteiro, já montei os cavalos de um monte de gente, e se o Neco montar no teu cavalo 15 minutos, meu amigo, não tem nada igual. Parece que você monta um cavalo e quer outro cavalo, quer outra coisa. E depois do Blanc de Blanc tive o Richemont Park, que foi um cavalo também que deu bastantes alegrias. E depois veio a Mariri, uma égua que na verdade era uma égua de velocidade e que eu acabei fazendo o Campeonato do Mundo com ela. A gente ficou em quarto nesse Campeonato do Mundo. Na minha opinião, uma das pistas um dos 2 percursos que eu melhor montei foi onde eu me superei mesmo, porque a égua não estava talvez naquele nível e a gente conseguiu fazer uma boa Copa das Nações. Depois da Marilis veio uma história do Cornet d'Amour, que foi eu comecei a montar o Coro. O Cornet chegou na minha cocheira com 6 anos. E aí, com 9, logo um mês antes da Olimpíada, ele foi para o Deuster. Eu perdi. Mas é um cavalo que tinha um talento fora de série, uma elasticidade que até hoje eu nunca senti em nenhum cavalo. Não tinha a última vez. Eu acho que o Daniel Deuster fez um trabalho espetacular. O cavalo teve muita sorte de cair na mão, na minha opinião, de um. Peraí, travou. E
Peraí que também tá acabando a bateria e daqui a pouco eu vou ter que carregar. É, Depois do Corneto, o Corneto eu perdi um mês antes da Olimpíada de Londres. E aí depois do E ele Corneto eu tava, acho e que ele era seu, você ia com ele para Londres. tava tudo certo para mim montar ele em Londres. Tava tudo certo para mim montar ele em Londres, mas o Stefan Conter, que era um comerciante, e o Mark Van Dijk não estavam de acordo. E na verdade eles já tinham um acerto já fazia tempo. Desde que o Daniel Deusser saiu do Ian Tops, os caras já prometeram para ele que ia mandar o Corneto. Então, da Olimpíada, claro que o cavalo era novo, tinha só 9 anos e tal, mas já foi mais ou menos um esquema para poder passar o cavalo para o Daniel. Que foi muito duro também para mim, né? Foi difícil na minha carreira, porque ali eu realmente sabia que eu tinha um cavalo diferenciado, que eu tinha um cavalo que eu podia fazer uma carreira. Mas, que nem eu falo, depois de momentos ruins, sempre tem um porquê, sempre tem uma história boa. Eu perdi o Corneto no concurso, olhei um cavalo saltar que eu já conhecia, mas eu tinha ele meio esquecido, fiquei louco, era o Cabra. Há 8 anos, estava voando no concurso Duas Estrelas, no mês de julho, um pouquinho, agosto, acho que era junto com a Olimpíada. Uma semana, 2 semanas antes da Olimpíada, o cavalo voando, fui lá, falei pro menino, pô, esse cavalo é cavalo de campeonato, não quer fazer uma coisa para ver se eu posso montar ele no próximo campeonato e tal. Ele falou, pô, Pedro, eu adoraria, mas eu tenho que vender o cavalo, não tem jeito, eu tenho que vender o cavalo. Aí eu falei com o Cássio, que é um dos meus melhores amigos, ele também adorava o cavalo, o Cássio vendeu o Ponichenko. E aí, 2 anos depois, eu fui comprar o Cabre, que foi o cavalo da minha vida e é um cavalo aí realmente especial para mim até hoje. Boa. Fala um pouquinho do cabo pra gente, como é que ele é no dia a dia, como é que é a lida dele, se é um cavalo, enfim. Pô, o Cabre é um garanhão, talvez que eu já vi com o melhor caráter que eu já vi. O Cabre pode chegar num paddock e relinchar um pouco, você ir para cima de um cavalo, alguma coisa, mas ele tem um amor ao ser humano que é incrível. O caráter que ele. Tudo que você pede pro Cabre, ele vai fazer. Se você pedir para ele saltar uma casa, ele vai tentar. Você chegar num dia que você não está se sentindo muito bem e falar para ele, ó, Cabre, dá uma mão aí, me ajuda aí, que hoje eu não tô legal. Ele vai lá e vai te dar a mão. Ele é um cavalo muito generoso, um cavalo que tem uma mentalidade, um coração. Eu lembro que eu assisti você, acho que em Genebra, do ano passado, ano retrasado. E é isso, primeiro dia ele entra na pista, relincha para um lado e relincha para o outro, você galopa, ele fica fazendo barulho, ele não para um minuto de brincar, mas aí na hora que é sério mesmo, ele... Exatamente. Eu acho que isso aí também foi uma maneira legal que eu consegui entender ele, porque eu acredito muito que cada cavalo é de um jeito e o bom cavaleiro é aquele que consegue entender cada cavalo, que não que vai num sistema só. Ó, o Marlon tá perguntando aí, Marlon, quantos 0-0 fez o Cabre? Eu acho que o Cabre de 15 Copas das Nações fez 11 0-0. Eu acho que tem mais de 10 0-0 em Copa das Nações pelo Brasil. Show. E muitas histórias aí junto com o Marlon. Eu consegui entender nisso nele, que ele tem esse negócio que ele chega, vai gritando e tal, mas como ele não tem maldade, então quanto mais você fazer isso, mais ele se sente bem e mais ele se sente importante e forte. Então o Cabre, quando ele tá relinchando, quando ele tá cotoveando, pode contar com ele, que quando ele tá bem. Pode contar com ele, que quando ele entra gigante assim na pista, é quando ele solta melhor. Show. Fala um pouquinho, é uma das vitórias suas mais comentadas, pelo menos que eu achei de notícia na internet, e de... que é o Rolex com o Coab em Geneve 3 anos atrás, é isso? Isso é. Foi o primeiro grande prêmio 5 estrelas que eu ganhei, foi em Geneve. Acho que naquela barragem ali, realmente, eu dei sorte que o chefe de pista, nosso querido Luc Musetti, que nos deixou, mas era um grande amigo nosso, que ajudava muito a gente nos treinamentos em campeonato, ia na casa, aqueles treinamentos que a gente fazia na casa do Doda, ele ia lá e armava os percursos e ajudou muito a gente em alguns campeonatos. Ele botou o desempate uma curva para trás para o muro. Então, quando eu vi aquela curva, eu falei, bom, hoje é meu dia, vou arriscar tudo, que hoje é o dia de brilhar aqui. E aí virei apertadinho pro
puro e realmente você vê meu vídeo, eu fui mais, o Cabre não é um cavalo rápido, é um cavalo lento, e eu fui o percurso inteiro atrás de todo mundo, naquela curva eu consegui ganhar aquele desempate, foi realmente um dia especial ali. Peraí que travou. Vamos ver se volta. Acho que voltou. Pedro, você quer botar para carregar o telefone aí? Para ele não acabar? Vou botar. Capricha umas perguntas aí que eu vou botar. Pera aí um minuto. Pô, acabou a bateria. Eu vou pedir para ele depois mandar para mim esse vídeo de Genebra para colocar no. Ó, Francisco, conta da nossa história. Tem muita história aí com o Chiquinho nesse ano de essas férias que eu passei na Bélgica aí. Esse ano da Bélgica tem muita história aí com o Chiquinho, né? Em muitos concursos. História sua tem algumas que eu deixei anotado para a gente contar. Vou fazer um bate-bola rápido com você, que eu acho que eu tenho feito com todo mundo, que é sempre legal, que assim, se você pudesse escolher um cavalo do mundo para chegar na sua cocheira hoje, quem seria? Que está soltando hoje? Por enquanto está soltando hoje. Tem o da história também. A égua Alice. Da Bloom. A égua da Bloom Alice. Além de ser craque, é o cavalo mais rápido que eu já vi no desempate. Não dá para pegar ela no desempate, não. É o cavalo mais rápido que eu já vi. Eu sei que você acompanha pouco o Brasil, mas as pessoas perguntaram para mim se você pudesse montar um cavalo do Brasil, quem seria? Rafael, já montei e adorei. Maravilha. Saltou indoor com ele, né? Maravilha. Craque. Um cavaleiro no mundo que você se inspire. Rodrigo Pessoa e Steve Guerdá. Boa. Agora sim, um cavalo da história para chegar na sua cocheira. Balo B. E aí essa é a última pergunta do bate-bola, que é: a gente abre um túnel do tempo para você trazer qualquer cavalo que você já montou na sua história com 9 anos para sua cocheira. Quem seria? Sem contar os que eu tenho, que eu tenho agora. Você pode falar que você quer voltar com o quadro com 9 anos, vale, mas eu... Essa pergunta aí, com certeza, se fosse o... Era para ser o Cabre, mas outro bom, eu voltaria com o Cornet d'Amour, continuar com ele. Maravilha. Agora a gente passa para a parte das coisas que a galera tinha mandado. Eu vou pedir uma história que eu achei muito curiosa e depois eu falo de coisas um pouco mais sérias, porque a gente também tem que se divertir. Você me falou hoje de manhã e já tinha me falado várias vezes que você é louco por surfar, né? Que você gosta mesmo de surf. E aí, muito curioso, porque o Panelinha me mandou uma mensagem ontem pedindo para te contar que você ganhou Geneve, porque uma semana antes você estava surfando na casa dele. É verdade. Pegamos outras ondas lá. Eu sempre falo, porque os caras ficam bravos às vezes que eu vou surfar, meu tratador, né? O Felipe Guerdal, o chefe de equipe, às vezes fica bravo que eu vou surfar, mas aquilo ali é uma terapia, pô. Quando eu vou surfar é onde eu esqueço tudo, consigo desconectar de tudo, esquecer cavalo manco, proprietário chato, esqueço tudo lá. Aí volta com as energias carregadas. Então é verdade que eu fui surfar com o Panelinha e pegamos altas ondas na casa dele. E a outra, que é isso, o Marlon tá falando aí, e o Eduardo contou pra gente que você levou todo mundo para surfar. Todo mundo. Ali foi onde a medalha de ouro começou ali. Todo mundo caiu na água. Faltou o Felipe Guerdá só. Ai. Falando nele, como é que é trabalhar com o Felipe? Pô, isso aí eu acho que foi um presente de Deus aí para a equipe do Brasil. A gente teve a sorte dele acabar esse contrato com a França e a gente se encontrar em janeiro em Oliva. E aí ele falou, pô, Pedro, porque eu sempre falei para ele, né, que seria um sonho para a equipe do Brasil poder contar com um treinador que nem ele e tal. E aí ele falou, ele tava lá em Oliva, no mês de janeiro lá, eu tava saltando lá, ele falou, pô, lembra aquilo que você me falou uma vez, que de treinar a equipe do Brasil e tal? Eu falei, pô, Felipe, isso aí, meu, seria um sonho pra gente, mas não tem como, a nossa federação não tem como financeiramente ter um treinador do seu nível e não... É impossível. Ele falou, não,
É possível, Pedro, é possível. Vamos conversar direito que a gente pode chegar num acordo e acho que é possível. E aí, graças a Deus, o Pedro Paulo e o Ronaldo entraram em contato com ele e a gente teve essa. Eu acho que isso aí é uma oportunidade para cada um de nós, cavaleiros do Brasil, poder contar com um cara dessa experiência e um homem de cavalo que nem ele é. Falando em Felipe Guedá, enfim, essa questão das equipes, uma das coisas que eu tenho perguntado a todo mundo é a questão dessa vaga para o Brasil, né? Essa vaga. O que, que você acha disso? Você acha que é importante eles abrirem espaço para quem está aqui no país? Acha que não, tem que levar para a Europa? Há uns anos atrás faziam isso, né? Levavam um time de cavaleiros para fazer um circuito aí, para dar oportunidade de quem está aqui tentar a vaga aí. Eu acho que isso é a melhor ideia. Eu tenho certeza, depois de todos esses anos que eu participei dessas seletivas, desde 2004, eu acho que o melhor sistema, eu acho que é importante para o esporte no Brasil, para os cavaleiros, para os proprietários que tem no Brasil, ter uma seletiva lá. Não precisa ser objetiva, porque eu não sou muito a favor de seletiva objetiva. Eu sou da opinião que tem que ter um técnico bom, competente, e esse técnico tem que ir e tem que selecionar, como a gente tem hoje, uma pessoa completamente capacitada para ir assistir 3 concursos no Brasil, e ele não precisa nem de 3, ele precisa de um concurso, talvez um dia, para ver direitinho quem tem possibilidades e que conjunto tem um potencial para entrar na equipe do Brasil. Então, fazendo essa, essa seletiva de escolher alguns conjuntos aí no Brasil e eles virem aqui para a Europa para poder competir junto com a gente, ter a experiência de saltar em alguns concursos. Isso funcionou todas as vezes que foram feitas. O Zé Roberto ganhou com o maestro a seletiva aí no Brasil, veio aqui para a Europa, saltou os concursos, foi bem nos concursos que ele foi aqui na Europa e foi na Olimpíada de Londres. Então, isso aí eu sou 100% de acordo que os cavaleiros têm que ter a chance deles e tudo, mas depois eles têm que vir para cá, entrar no nível das competições da Europa, que é um nível completamente diferente do Brasil, e tenho certeza que já aconteceu no passado e que ainda vai acontecer, que vão vir conjuntos lá do Brasil e que vão poder estar na equipe do Brasil. Tomara que tenha cada vez mais. Você falou um pouquinho, você falou agora, deu uma brecha, mas fala um pouquinho para a gente das diferenças do esporte. Você veio saltar algumas provas aqui no Brasil nos últimos anos, né? Assim, você vem, saltou indoor 2 ou 3 anos atrás e tal. Qual é a diferença do esporte aqui para o esporte aí? Aqui, primeiro que você vai num concurso internacional aqui, você tem 50 cavaleiros num grande prêmio, 50 cara bom pra caramba, um grande prêmio, que você vai competir. E é um grande prêmio 1,50 m com 50, 1,60 m com 50 cavaleiros. Então, eu acho que isso aí, bom, aqui na Europa é tudo muito perto, todo mundo consegue ir para um lado e para o outro muito fácil. Então, tem uma quantidade de cavaleiro e cavalo bom muito grande. Que no Brasil, com certeza, é muito menor. Então, você vê um grande prêmio no Brasil, onde realmente tem 10, 15 conjuntos que estão capacitados para ganhar aquele grande prêmio. Então, eu acho que isso é realmente a diferença, a quantidade de cavaleiro e de cavalo bom que tem aqui. Tá. O Olavo Ribas está perguntando a diferença da Espanha para a Bélgica e Holanda, se a Espanha tem muita prova. Hoje em dia, então, foi uma coisa que eu pensei muito antes de mudar para a Espanha, né? Porque eu morei há 17, 18 anos na Bélgica, e aí minha mulher é espanhola, a gente está com 3 filhos e tal, e estava um pouco difícil para a família lá na Bélgica. A família mora no Brasil, a família dela mora aqui, então a gente não tinha ajuda nenhuma com as crianças, não tinha família por perto e tal. E era uma coisa que me preocupava muito, mas hoje em dia tem muito concurso bom aqui na Espanha. Com certeza o nível de cavalos e cavaleiros na Espanha não é o mesmo nível da Bélgica, mas tem concursos muito bons, principalmente no inverno. Se você for ver o calendário, todo mundo da Bélgica, da Holanda, da França, da Alemanha vem para a Espanha no inverno, vem saltar os concursos aqui. Então, para mim, ficou um pouquinho ao contrário. Quando eu morava na Bélgica, eu vinha para a Espanha para passar o inverno e passava o verão lá. Hoje em dia, eu passo o inverno na minha casa aqui na Espanha e no verão eu mando meus cavalos para a Bélgica ou para a Holanda ou para a França, para algum amigo meu e deixo alguns cavalos lá para mim competir por lá.
Mas eu acho que a diferença do nível de concurso não tem tanto. Uma diferença grande é o comércio. Comércio realmente na Bélgica, Holanda e Alemanha é onde. Na França também um pouco menos, mas um pouco mais que na Espanha, mas não tanto como Bélgica, Holanda e Alemanha. Pedro, quantos concursos você salta por ano, você sabe? Quantos finais de semana? Muitos, hein? Muitos, mas não sei de cabeça assim, não. Tem que saltar um pouquinho menos. Bom, você teve aí à frente, né? Você é patrocinado da Hermès, e você teve à frente desse Hermès Young Challenge, levou agora o Luquinhas para passar uma temporada aí com você. Como é que você vê essa juventude do Brasil e os novos cavaleiros e essa garotada que está chegando? Pô, foi muito legal essa ideia da Hermès. Foram 2 semanas aqui que o Lucas eu acho que aproveitou muito. Muito bom cavaleiro, um menino excelente, que me impressionou muito nessa geração nova, que hoje em dia, às vezes você vê muita dessa molecada que não tem muito interesse em aprender, não tá olhando muito, esse negócio do telefone hoje em dia, né? Essa tecnologia aí, você tá no paddock montando, você vê os moleques olhando o telefone em vez de olhar os caras bons montar. Na minha época, que nem o Chiquinho falou, que a gente ia nos concursos aí, o Chiquinho sentava no paddock e ficava olhando todos os caras montar e não deixava de ver o Ludger trabalhar, o Rodrigo trabalhar um cavalo, o Eric Navet. Não tinha como a gente perder esses caras trabalhando um cavalo de manhã. E o Lucas me impressionou nisso aí, um menino muito dedicado e com uma vontade de aprender incrível. Então foi muito legal essas 2 semanas com ele lá. Pedro, você não sei se é a pessoa melhor para explicar, mas o Eduardo, e aí eu quero que você tanto faça falar o que você acha, quanto se você puder explicar para o pessoal, como é que ficou o novo sistema da Olimpíada. O Eduardo comentou que ele era contra e tal, falou que ele não gostou, mas ele não explicou o que é, e depois disso eu recebi, sei lá, umas 10 ligações pedindo para eu explicar o que era. Tá, eu vou explicar então. A Olimpíada nos outros anos foi o seguinte: no primeiro dia tinha uma qualificativa, tá? Onde não contava para muita coisa, contava só para você classificar pro segundo dia, para a Copa das Nações, e o pessoal individual classificar para isso. Aí no segundo dia tinha uma prova de Copa das Nações, onde o pessoal que estava em equipe disputava a medalha por equipe, e depois tinha a final, que era um grande prêmio com 2 percursos e um desempate. Tá. E agora eles mudaram completamente. Então, essa próxima Olimpíada vai ser um sistema completamente diferente, onde o primeiro dia vai ser uma prova onde você vai classificar para a final. Na verdade, a grande diferença é que a final é antes da prova de equipe. E são só 3, né? Você o primeiro dia salta para ficar entre os 30 primeiros e os 30 primeiros saltam a final. Uma coisa difícil que tem esse ano para o chefe de pista, que vai ser o ano que vem, né? No ano que vem, é que a final só vai ter um percurso de desempate. Então você não tem mais 2 percursos e um desempate. É um percurso e desempate. Aí tem um dia de descanso e depois tem a Copa das Nações em 2 dias, onde na primeira passagem sai todas as equipes com 3 cavaleiros. Vai ser a primeira vez na história que não vai ter o drop score. Então vai ser conta todos os resultados, onde aumenta muito mais a pressão nos cavaleiros. E a segunda passagem, acho que se eu não me engano, classificam os 8 melhores para a segunda passagem. E na segunda passagem, a equipe que tiver, depois que passarem os 2 primeiros cavaleiros, para a prova durante 15 minutos, muda a ordem e entra na ordem de classificação desse dia. Ou seja, na Olimpíada sempre os que vão entrar por último vai entrar na ordem, os 3 últimos vão entrar para ganhar a medalha mesmo ali. E você prefere assim ou você acha que... Então, no começo eu era completamente contra também. Eu não gostei do sistema, fui contra, falei a todos os caras, acho que 100% dos cavaleiros foi contra isso, porque primeiro que a gente sempre está protegendo, a gente fala do welfare of the horses e não sei o que, protegendo os cavalos. E você com 3 cavalos, você com descarte, você protege muito mais os cavalos do que sem descarte, né? Se você tem um cavalo que não está 100%, que nem o cavalo da Bizzy na Olimpíada, o cavalo dela estava mancando. Ela saiu fora e os Estados Unidos continuou sendo medalha de prata. Talvez se não tivesse só 3, ela teria que saltar aquele cavalo manco.
Então isso eu sou bastante contra isso um pouco, de ter que forçar um cavalo um pouco mais do que deveria, porque não tem outra escolha. Você vai ter que entrar, não tem jeito. Então, mas depois, sou bem amigo do Santiago Varela, que vai ser o chefe de pista. Eu acho que o formato é muito difícil para o chefe de pista. É um formato que tem que ter um cara que nem ele, que é craque mesmo. Que é um cara que é craque, que ele vai ter que tirar 30 zeros mais ou menos no primeiro dia, para que esses 30, não tenho certeza se são 30 ou 35, mas bom, de zero ou alguns 4 pontos rápidos para passar para essa final. E aí, só que ele tem que fazer uma prova difícil para não dar muito zero, mas que não possa matar o pessoal que não está acostumado a disputar esse nível, né? Aí no segundo dia ele tem que fazer uma prova só com um percurso para tirar 5 ou 6 zeros, com 30 a 35 cavaleiros, os melhores do mundo disputando aquela prova. Antes tinha dois, né? Então o cara faz uma seletiva ali no primeiro, tal, e ele vê o que ele vai botar no segundo. E conseguia no segundo tirar um número de 3 por desempate, 4, 5 no máximo. Só que o cara com 30 a 35 na primeira passagem, se o cara der uma erradinha, vão 12, 15 para o desempate da Olimpíada, imagina? E só 3 tem medalha? E agora não zera mais, né? Porque antigamente você zerava para a final individual. Não, continua zerando. Continua Continua zerando. zerando. Depois do primeiro dia, o primeiro dia é só uma qualificativa para poder passar para a final. Os 35, eu acho que são os 35. Os 35 melhores saltam o grande prêmio, que é uma passagem e desempate. Tá. A outra coisa que tinha me comentado que eu não tenho certeza é isso. Como é que funciona o reserva? Você pode trocar, por exemplo, alguém do individual para a equipe? Ou não? Entrou 3, são esses 3 até no final. Pode trocar, pode trocar. Deixou uma estratégia aí para o chefe de equipe, um trabalho mais legal para o chefe de equipe. Ele pode trocar, inclusive, do primeiro para o segundo percurso. Ah, boa. Copa das Nações. Boa. Bom, alguém perguntou aí mais Alguém cedo. falou aqui que é parecido com o Barcelona, é verdade. É um pouco o sistema. Como o Santi, isso foi uma das coisas que outro dia eu estava comentando com o Steve e tal, que o Santi já está muito acostumado com isso. Porque em Barcelona tem 18 equipes ou 20 equipes na primeira passagem, e ele arma um percurso a 1,60 m já direto no primeiro dia, na quinta-feira. Todo mundo frio ainda. É uma das maiores dificuldades de Barcelona essa, é sair frio naquela prova de quinta-feira. E ele sempre consegue tirar um bom resultado. Então eu acredito que ele, se não fosse ele, a gente podia estar muito preocupado na Olimpíada, mas com o Santi ele vai dar conta do recado. Fui eu, animal. Foi o Guinato que falou. Alguém perguntou aí mais para cima se você tem alguma filha ou filho do Cabre ou do Blanc Blanc com você. Eu tenho um filho do Cabre com o Cabre na mesma mãe do Açael, meu e do Zé Roberto. Quantos anos? Tem 2 anos agora. Ah, tá. Não dá para dizer ainda se é. Não, ainda não sabemos, mas a esperança é grande. Show. Aí agora, Pedro, eu vou abrir o pessoal já começar a fazer pergunta. Isso é o que eu tinha anotado aqui. Me perguntaram se você faz acompanhamento com psicólogo, coach, alguma coisa, e trabalho Não, físico. não, físico eu monto Surf. mesmo, gosto de andar de skate, de surfar. E não, eu faço um pouco de ginástica. Hoje em dia já tô mais velho, né? Daí tem que fazer um pouco de ginástica para. Tô fazendo um pouco de ginástica, assim, 2 vezes por semana tô fazendo ginástica e no mais é surfar, andar de skate e montar mesmo. Show. Agora conta a história do estacionamento. Tem história de estacionamento de caminhão. Essa, essa história com o Chiquinho Azevedo aí, não é um estacionamento, são muitos caminhões aí, né? Bom, pessoal, se alguém tiver pergunta para fazer, agora é a hora. Aqui tem uma pessoa perguntando, chama Rodrigo Reis, pergunta se ele acha que se profissionalizar no esporte hoje é mais difícil ou mais fácil do que era antigamente. Acho que igual, não vejo muita diferença de hoje em dia para antigamente, não. Paulo Franco, sou regular, não sou goofy, não. A Carol Maciel está perguntando aí como é que é o dia a dia dos seus cavalos. Eu tento trabalhar, eu salto pouco em casa, como a gente tem, salto bastante concurso, e eu gosto muito de trabalhar meus cavalos no concurso, eu uso bastante prova para trabalhar no concurso. Na verdade, sempre que eu vou para um concurso, normalmente eu escolho uma prova para competir com cada cavalo. As outras provas eu vou preparando
essa prova que eu vou realmente competir. Então eu uso muito percurso de trabalho no concurso mesmo. Eu acho onde que o cavalo mais aprende, eu acho que é onde melhor a gente pode passar tranquilidade para o cavalo, concentração, trabalhar concentração também. Então é muito trabalho de plano, tudo que eu aprendi aí com o Neco nessa parte de dressagem. Então acho que é muito importante os cavalos ter uma parte de dressagem bem avançada. E acredito muito na moral dos cavalos. Eu acredito que um cavalo, quando ele está feliz, ele rende o dobro de quando ele não está feliz. Então, tento manter meus cavalos o mais felizes possível. Tá? Conta um pouquinho pra gente como é que foi, com quem que você trabalhou nesse período da Europa, como é que foi esses primeiros anos de Europa, enfim, como é que foi esse desenvolvimento até você chegar onde chegou. Porque a gente teve Eu aí... tive essa chance, então, como eu falei, meu pai e minha mãe me deram todas as oportunidades que eu acho que um cavaleiro jovem pode sonhar em ter. Então, eu, novo, fui para casa do Felipe, já trabalhava com ele desde novo, comecei com meu tio Caio, depois te montei com o Vitor também, que foi legal quando eu era júnior. Depois fui para cá, fui pro Felipe, aprendi muito com o Felipe, Cavaleiro Extraordinário, onde eu acho que muitas coisas que eu aprendi lá eu levo até hoje. Depois fui trabalhar depois quando eu fui trabalhar com o Cristóvão, tive a sorte de trabalhar com o Neco e com o Rodrigo, né? O Rodrigo ali no auge, com o Balubê, Lianos, todos aqueles cavalos e eu ali do lado podendo olhar tudo aquilo e aprender. E realmente eu ficava com o Neco o tempo inteiro, ia nos concursos com ele, dormia no quarto do hotel com ele, tentava aprender o máximo possível. Cada vez que ele ia lá, eu pedia para ele montar num cavalo meu para olhar ele montar e tentar aprender um pouquinho. E durante esse tempo todo também sempre fui muito interessado em perguntar para os outros cavaleiros o que é. Sempre pedi uma dica, me dou muito bem com a maioria deles. Então o John, o Eric Navé, na época eu gostava muito também. O Burdi, fui para casa dele, treinei várias vezes com ele. O Marco Kutscher também é uma pessoa que eu troco ideia há muito tempo. O Steve é meu amigo, que é mais ou menos que o Steve é da minha idade, então quando eu cheguei na Europa, ele já foi logo desde o começo muito gente fina comigo. A gente jogava bola junto lá no Sunshine Tour desde o começo, então sempre eu tive um contato muito bom com ele e aproveitei para poder aprender, porque desde que ele é moleque eu já via que ele estava na frente dos caras. Ele, ele já estava na frente de todo mundo desde o começo, lá na época que ele trabalhava com o Ian. E gostava muito disso, eu gostava muito, como eu tinha uma relação boa com ele, saber um pouquinho o programa que ele estava pensando para o futuro, para mim ver como é que aquilo ali, que aquele planejamento dele ia funcionar. Então, tive a sorte de várias conversas com ele, ele fala para mim, ó, vou fazer isso e aquilo para preparar a final da Copa do Mundo. E, pô, o cara ia lá e ganhava. Então, isso aí para mim foi um aprendizado de poder ter tido aquelas informações antes e saber que tudo que ele fez foi o que funcionou. Não só o trabalho antes, além dele ter montado lá, mas que aquilo ali ajudou muito. Massa. Só uma Aprendi com pergunta todo aqui. mundo lá na família Azevedo. Filipinho tá falando aí. Aprendi com todos eles. Alguém perguntou aqui se o Steve joga bola de verdade assim ou só finge? Pô, o Steve jogava. Aí ele parou depois, porque até outro dia eu tava lembrando com ele, cara. A gente tava no Sunshine Tour uma vez, ele jogando bola lá, o cara deu uma entrada nele, que torceu o tornozelo, o cara tava com o pé gigante, meu. E ele ligou pro Ian e ele tinha um contrato. Esses dias ele contou pra gente, ano passado, num concurso da Itália, quando a gente relembrou isso, ele tinha um contrato com o Ian que ele não podia jogar futebol. Então, quando ele ligou pro Ian e falou, pô, Ian, tava aqui e tal, aí o Ian já falou, eu machuquei. Ele falou pro Ian, machuquei. Ele falou, espero que não foi jogando bola, porque você lembra que no contrato estava lá que você não podia jogar bola. Aí ele, não, machuquei aqui descendo do cavalo e tal. O cara tava com o pé gigante, velho. Teve que montar. Na semana seguinte do Sunshine Tour ele foi fazer Togenbosch. Aí ele contou que um cara fez umas massagem no pé dele, passou uns produtos lá no pé dele, que graças a Deus ele falou que eu conseguiu montar e deu tudo certo. E aí depois ele parou de jogar bola. Ele gosta, mas ele falou que é perigoso. Eu também, jogar bola deu uma diminuída, que jogar bola é fácil de machucar. Eu gosto pra caramba, mas é fácil de machucar. Hein?
Boa, Pedro. A galera mandou um monte de pergunta. A gente vai fazendo elas. E aí, daqui, quando tiver faltando uns 3 minutos para cortar a live, eu te aviso que eu vou fechar a live e abrir outra. Porque com 1 hora Fechado. o Instagram corta a gente, tá? O Beleza. Fábio Leiva fez uma pergunta legal que é, com o preço dos cavalos hoje em dia, como é que você faz para repor os cavalos da prova de cima? Pô, então, Fabião, esse é o único jeito que tem hoje em dia. Grande abraço pro Leivas. A única maneira que a gente tem que fazer hoje é comprar cavalo novo e construir os cavalos novos. Então, eu comecei com esse projeto há uns 4, 5 anos atrás e graças a Deus deu certo. Hoje eu tô com 2 cavalos de 9 anos, uma égua de 8 anos, os três chegando no nível de 1,50 m e são cavalos que eu comprei com 5, 6 anos. Então, o único jeito hoje em dia é você ter o seu grupo de cavalo que você está competindo, mas você tem que ter um cavaleiro aonde você possa investir nos cavalos novos com 5, 6 anos e deixar no seu sistema já desde novo. Porque uma coisa que eu aprendi também nesses anos é que o Gregorri até que me falou isso há um tempo atrás, porque ele estava com 20 cavalos no Sunshine Tour, ele montava todos. E eu falei, Gregorri, mas como é que você consegue isso e tal? Ele falou, pô, Pedro, o único jeito que eu consigo fazer um cavalo chegar com 9 anos saltando grande é quando eu monto ele desde os 6, 7 anos. Se eu pego ele com 8, ele chega para saltar grande com 10, 11. Porque até ele entrar no meu sistema, me conhecer, eu conhecer ele. Então ele estava montando tudo. Bom, eu não aguento montar tanto que nem, que nem o Gregory. Não estou montando 20, mas eu acredito num sistema de trabalho. Então hoje eu tenho o meu cavaleiro, que é o Thiago. Tive o Cainho, que trabalhou comigo também muitos anos, que fez um trabalho excelente nessa égua que hoje está saltando 1,50 m, que chama Happy Girl, que tem 8 anos só e já saltou 1,50 m lá no Sunshine Tour. E começamos com os cavalos novos, eles foram montando, o Cainho e o Thiago montam os cavalos com 6, 5, 6, e eu no meio de 7 anos começo a montar para tentar conhecer eles um pouquinho, mas pelo menos o sistema já é o meu, eu que treino eles em casa, então já está dentro de um sistema onde os cavalos já conhecem, já estão adaptados a esse sistema. Show. O Marlon perguntou, falou que você falou 2 vezes do dressage. Qual você acha que é a importância do dressage para o salto? Pô, eu acho que é quase tudo. Você não vê hoje em dia um cavaleiro de alto nível que não tem uma base boa de adestramento. Você não vê. Se você vai hoje de manhã, se a qualquer um que tiver a oportunidade de ir num concurso 5 estrelas e ver os caras trabalhando de manhã, você vai ver que você vê o Marlon trabalhando de manhã, o Daniel Deusser, o Steve Gerdau, o Rodrigo, você vê que os caras têm um nível de dressagem que eles têm um controle absoluto dos cavalos. Então, realmente, sem ter essa dressagem, hoje em dia não dá para. Porque é um obstáculo, hoje em dia é muito mais. O tempo é muito mais apertado, é muito mais técnico, então você tem que ter. Você tem que conseguir recuperar o equilíbrio do seu cavalo muito mais rápido, não tem aquele tempo todo que tinha antigamente entre um salto e outro. Hoje em dia tudo se passa mais rápido, então o cavalo tem que estar escutando tudo ali muito rápido. Show. O André Souza Hum. perguntou como é que você foi escolhido para ser Cavaleiro da FEI? Como é que é feita essa escolha? Na verdade, o Keanu O'Connor foi uma votação, era entre o Keanu O'Connor, eu acredito, e a mulher do Peter Fredrickson. E ganhou o Keanu O'Connor. E ele foi o representante durante esse tempo, só que o Keanu, numa reunião lá em Roterdã, tava meio puto que foi mal na prova e soltou os cachorros nos caras da FEI lá. Xingou os caras de tudo que é nome. Falou algumas verdades, mas que não se pode falar, talvez, em público, ali no meio de todo mundo, principalmente da maneira que ele falou, com pouca educação. E então, depois disso, ele pediu demissão. E aí eu participei aqui em Barcelona numa reunião, fui representar o Clube dos Cavaleiros, que eu também me dou bem com o Kevin Stout, e o Steve também está nesse grupo, a Eleonora, que também é minha amiga. E quando eu fui representar aqui numa reunião em Barcelona, o pessoal da FEI estava procurando alguém e falaram comigo e perguntariam se poderia, se me interessava, se o que eu achava e tal. Eu direto falei que não, que eu achava que eu era muito novo para isso e que eu não tinha tempo, eu queria realmente me concentrar na minha carreira esportiva e que eu tinha um time de cavalo, que realmente eu tinha um time de cavalo hoje que talvez eu nunca tive na minha carreira, então que eu queria me concentrar nisso.
Mas aí depois de algum tempo, falando com alguns cavaleiros e tal, realmente é importante a gente poder ajudar um pouco. O pouco que seja, se a gente puder ajudar um pouquinho e se eu puder levar um pouquinho a ideia dos cavaleiros, o que os cavaleiros acham que é bom, o que os cavaleiros acham que não está sendo bom que está sendo feito, é bom para o nosso esporte. Então, eu consegui montar com 2, 3 cavaleiros que vão me ajudar, um menino novo irlandês que chama Michael Duff, que monta muito